Oi, galera do programa Faniquito. Como vocês sabem, eu sou pré-candidata. Infelizmente, eu tô tendo que fazer a coisa que mais tá me doendo. É ficar longe de vocês. Não posso aparecer, né? No meu programa de TV. Mas tudo bem. Tô sofrendo bastante, mas espero que isso passe logo, logo. Mas nada como poder contar com os amigos, com as pessoas, para que levem o programa para mim. E hoje tem um assunto muito interessante mesmo, o qual a minha querida Carla Domene vai estar passando para vocês. Que é um bando de cegueta, cego, bando de cego. E é bom que você pode virar pra cima, mostrar, ninguém vê nada, é uma beleza. Você abre as pernas, levanta e não acontece nada. Não anda de né, uma beleza. Uma gracinha. Esse aqui diz que é meu fã, ó, não sei. Sabe, como é que você fala? Eu tô conhecendo ele hoje. Como é que você fala que você me chama de quê? Que é o seu nome, né? Patrícia. Eu lembro sempre Patrícia Erótica. Patrícia? Erótica. Mas por que erótica? É porque a primeira vez que eu escutei seu nome foi no WhatsApp do Márcio. Aí ele falou Patrícia e falou seu nome. É Patrícia ele? Eu sempre esqueço o seu sobrenome, porque eu começo a brincar e acabo esquecendo. Aí ficou Patrícia Erótica. Parece erótica. Eu pensei que era isso. Eu perguntei, oxe, Patrícia Erótica? Ela, não, menina, não é isso, não. Mas legal, e como é que faz? Você não vê meu programa, né? Eu não vi. Consegue ver? Preciso começar a escutar. Legal. Você é muito simpático. Nós somos. Todos. Uma gracinha. É isso aí. Deixa eu passar, então, o microfone para quem conhece, entende o tema, que é a queridíssima Carla Domene. É isso aí, valeu. Olá, pessoal do programa Faniquito. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carla Domene e tive a honra de ser convidada pela Patrícia, nossa querida, que infelizmente não pode estar aqui no programa, mas ela pediu-me para que conduzisse hoje uma pauta maravilhosa, muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tanto a nível de informação quanto para conhecer aí pessoas especiais, muito especiais. Bom, hoje nós vamos falar sobre deficiência visual, né? Por que a gente escolheu essa pauta? Porque deficiência visual, quando a gente vê um deficiente visual na rua, qual a nossa primeira reação? Pega pelo braço e sai correndo com ele, não é isso? Aí o que acontece? É correto? Não. Olha aí, nossos convidados aqui já estão se manifestando. Então, primeiro, para nós conhecermos assim a maneira correta de ajudar, de auxiliar, nada melhor do que a informação. Em segundo lugar, você já fez alguma coisa no seu dia a dia? Por exemplo, passar roupa, lavar uma louça, cozinhar, ou alguma coisa mais simples, regar as plantas do seu jardim com os olhos vendados? Será que isso é difícil? Como que é o dia a dia? Como que é a vida? Como que é o cotidiano dos deficientes visuais? Quais são as dificuldades? Enfim, o que eles gostariam de falar para a sociedade? Vamos ouvi-los? Eu estou aqui, olha, com 4 deficientes visuais. Primeiro temos aqui a Alice Narrai. Ela tem 70 anos de idade, 30 anos como deficiente visual, devido à toxoplasmose. Atualmente, ela dá aulas de braille e tem todo um convívio com o universo da deficiência visual. Tenho ao lado dela o Márcio Magalhães. O Márcio Magalhães, ele é subnormal, visão subnormal. Então, a gente vai falar também dessa diferença de cegueira total para visão subnormal. O Márcio tem 38 anos de idade, ele tem Stargardt e retinose pigmentar há 9 anos e está aí engatinhando nesse universo da deficiência visual e ajuda também bastante pessoas aí que estão entrando agora, que estão nessa nova condição. Ao meu lado esquerdo está o Severino. O Severino é um senhor aposentado que há 20 anos, ou melhor, há 19 anos, é deficiente visual. Ele tem 60 anos de idade e, olha, ele já fez muita coisa, gente. Já foi enfermeiro, já foi professor de jazz, enfim, uma pessoa muito ativa, trabalhou na Telesp, enfim, já fez muitas coisas. E nós vamos conhecer também o Severino. Ele tem uma doença rara que causou a deficiência visual total. E ao lado do Severino temos o Robson, que é o mais jovem do grupo. O Robson tem 30 anos de idade. Há 4 anos ele é deficiente visual total. Houve descolamento da retina. Ele também vai comentar um pouquinho conosco sobre isso. Gente, ele usa óculos, mas é para proteger os olhos. E o óculos não faz efeito algum para ele, tá? Então, nós vamos também comentar sobre isso. Bom, gente, bem-vindos ao programa Faniquito, que recebe vocês aí com muito carinho. E, bom, primeiro de tudo,
gostaria de saber o seguinte. Gente, é muito comum essa situação que eu comentei com vocês. Alguém chega perto de vocês, deixa eu te levar, e pega pelo braço e sai arrastando. Como que é isso aí no dia a dia? Márcio? É verdade, sim. Todo mundo não sabe como abordar, né? Então já pega no seu braço e às vezes já te puxa. E às vezes a gente não tem que ir para lugar nenhum, tem que ficar ali esperando alguém. A pessoa já quer pegar você e já tirar dali. Não se identificam, Exato. puxam pela bengala. Né? Não se Puxar pela bengala é o normal, né? E como que é a reação de vocês, Alice? Como é que vocês reagem? Vocês se deixam conduzir, afinal apareceu alguém para ajudá-los ou vocês... Ensinar a pessoa, olha, com licença, não é por aí, vamos fazer o modo certo. Aí eu ensino como deve ser conduzido. Maravilha. Então, gente, olha, a primeira lição que a gente tira aí desse contato com os nossos convidados é isso. Jamais pegue pela bengala ou jamais saia aí arrastando. Severino, qual a maneira correta de conduzir um deficiente visual? A maneira correta de conduzir um deficiente visual, em primeiro lugar, às vezes a gente está andando na rua assim, por acaso, assim, distraído, porque o cérebro da gente, quando a gente perde a visão total, o cérebro fica mais acusado. Então, tem pessoas que vêm na rua, dá muito susto na gente. Às vezes eles vêm, agarram a gente por trás e falam, quer atravessar? Aí você se assusta. O único jeito melhor de conduzir a gente para atravessar uma avenida ou um meio-fio é a pessoa chegar com educação para a gente e falar assim, quer ajuda? Aí, é claro que a gente gosta de uma ajuda. Uma ajuda é boa e duas é bom demais. E, assim, sem assustar a gente. Mas aí a gente aceita, sim, uma ajuda para atravessar a avenida. Com certeza. E é muito bom. Maravilha. Robson, você mora em Mogi das Cruzes, mas você sai muito para outros lugares, viaja, enfim. Você tem mobilidade própria, ou seja, você não depende necessariamente de outras pessoas para se deslocar. Agora, quais são as dificuldades, mesmo para alguém como você, que realmente consegue transitar, que consegue se deslocar, enfim, mesmo para você que aprendeu todas as técnicas, quais as maiores dificuldades que você tem no dia a dia? Então, a maior dificuldade mesmo minha, como você disse, eu tenho uma mobilidade até que boa e tal. Sempre a gente precisa de alguém para ajudar, não tem jeito em avenidas movimentadas, então a gente está sempre precisando de ajuda, mesmo sabendo se virar certinho. Mas a maior dificuldade são as calçadas, orelhões, lixeiras, que geralmente tem algumas lixeiras que eu acho que é meio que até assassinas, aquelas lixeiras de portão, aí é muito ruim. Essas lixeiras poste, assim, que fica no meio da calçada, essas coisas são que atrapalham muito mesmo. E fora isso, a gente vai pedindo ajuda pro pessoal, né? O pessoal ajuda, chega junto, a gente, que nem o Severino acabou falando, a dona Alice, a gente acaba ensinando a pessoa a ajudar a gente, né? Como abordar também, chegar a abordar, como segurar na pessoa, né? A gente segurar na pessoa, não a pessoa segurar na gente. Então, a dificuldade mesmo é essa parte da acessibilidade, né? Calçada, poste, essas coisas. Ok, então, olha, pessoal, como é, né, o universo do deficiente visual? Quer dizer, a gente imagina só o quê? Eu simplesmente não vejo, então eu fecho os olhos e vou fazer alguma coisa, que eu não puder fazer, eu peço ajuda. Não é bem assim, não é verdade? Então, a gente aprende muito também a observar aí a condição do outro. Agora, eu comentei no comecinho que a gente ia fazer aqui a diferença, informar a vocês a diferença de cegueira total e visão subnormal. A cegueira total é a pessoa que não vê nada, ou seja, ela é zero visão. E quem tem visão subnormal ainda tem o resquício, ou seja, ou tem aí uma noção através de luz, ou vê movimento, algum resquício visual a pessoa tem. Tá? Então, este é o caso do Márcio. O Márcio, há 8 anos, ele tem visão subnormal por conta de Stargardt com retinose pigmentar, que são doenças que afetam a mácula e a retina. E agora eu vou conversar um pouquinho com você, Márcio. Você enxergou muito tempo, quando você se aposentou, você trabalhava ainda, precisou se aposentar porque já não tinha mais segurança para trabalhar. E como é que é alguém na sua condição, que sempre viu tudo muito bem, e aí aconteceu de você precisar parar tudo que você fazia e se adaptar a uma nova condição?
qual é o primeiro choque que se leva? Assim, é complicado porque é difícil você enxergar e, de repente, uma coisa simples para você, que é, de repente, você olhar um papel no chão e tentar pegar e não conseguir. Entendeu? É muito complicado mesmo. Aí você tem que ter uns acompanhamentos com psicólogo, para você ter ali um apoio. O apoio da família também é muito importante também, entendeu? Os amigos também que dão um apoio, dão uma força. E assim, para mim foi mais difícil, que assim, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de ser útil, e no começo foi muito complicado. E o que aconteceu? Eu achei que ia ficar só em casa, eu achava que não ia ter continuidade, entendeu? Não, mas depois, quando eu vi que é um mundo diferente, é um mundo que a gente aprende tudo de novo. Você vê que tem tecnologias aí que ajudam muito a gente, entendeu? A gente tem ali, a gente aprende a andar de bengala porque a gente começa a ter nossa autonomia para ir e vir, né? Não é mesmo? Então, é isso aí, Carla, que eu estou te falando, que eu consegui passar por esse obstáculo, né? Fazendo digamos que fazendo uma conversa comigo mesmo, né? Que, assim, eu acho que se a gente ficar... eu tô perdendo a visão, tô ficando cego e tal. Aí você fala assim, puxa vida, eu vou ficar em casa e não vou sair mais para lugar nenhum, acabou tudo. Não. Você tem que fazer conversar com Deus, sabe? E falar assim, é assim que eu vou ficar? É assim que eu vou ter que seguir minha vida? Eu tenho que aprender assim? Então, vamos seguir em frente. Lição de vida, né? Olha só. Alice, você aqui dos nossos convidados é que tem mais tempo como deficiente visual. O seu caso foi toxoplasmose. Então, para quem não conhece ou não ouviu falar, a toxoplasmose é uma doença causada pelo pelo do gato. Então, assim, vamos nos informar para termos também cuidados com isso. Então, Alice, como é a aceitação da sociedade? Ou seja, o Márcio destacou que hoje tem tecnologias, hoje tem aí vários recursos que otimizam e facilitam a vida do deficiente visual. Mas e a sociedade? Está preparada para lidar com o deficiente? Ou melhor, com o diferente, com o público especial? Ou, como nós costumamos dizer no mundo da deficiência visual, com os eficientes? Não, ainda não. Com toda essa tecnologia, né, ainda temos muito preconceito. As pessoas ainda não sabem abordar um deficiente visual. Passa a se encontrar um deficiente no ponto do ônibus. Ele chega, vai embora e não oferece ajuda. O que eu mais sinto, e vocês também devem sentir, é assim, é pegar o ônibus. É muito difícil. O povo chega, oferece ajuda, né? Mas, de repente, ele vai embora, esquece que você está ali, não tem mais ninguém para você pedir ajuda. Se tem um resíduo de visão, você ainda percebe. Se não tem, você espera a próxima pessoa chegar. Ou vai parando todos os ônibus. Aliás, essa situação é bastante comum, não é, Alice? Vamos parar aí todos os ônibus que chegarem. Onde você vai? Não que não exista uma tecnologia para isso. Existe. Tem algumas cidades que já oferecem, né? Mas aqui em Mogi ainda não, porque isso envolveria a empresa e a prefeitura, né? Mas ainda não temos isso.
Alice, agora me fala uma coisa. Por que você acha que ainda não chegou a Mogi das Cruzes essa condição para lidar? Porque, afinal de contas, nós não temos uma população pequena em Mogi das Cruzes e muito menos uma quantidade pequena de deficientes visuais. Gente, são muitos deficientes visuais. Olha, as estimativas hoje são de que no Alto Tietê todo existem em torno de 400 mil deficientes visuais. Isso é um censo do IBGE de 2010. Então, é um público que elege alguém, não é? É um público que participa do dia a dia, que participa dos impostos recolhidos, é um público que gasta na sua cidade, é um público que se locomove. Por que uma cidade como Mogi das Cruzes ainda não tem a capacidade de facilitar o dia a dia para um público tão considerável, para um público tão grande? Vontade política. Ainda não temos. Ninguém que passou até hoje pelo poder público se importou ou deu uma atenção especial ou alguma tentativa para que vocês, deficientes visuais, tivessem aí algo para melhorar a vida de vocês, para facilitar, para otimizar, enfim. Verdade. E não por desconhecimento, porque a faculdade de... Não sei se foi a Brás Cubas, o MEC, já teve assim, a apresentação dessa tecnologia. Tem cidades do interior menores que já oferecem esse serviço. E olha, aproveitando o que você falou, uma informação importante. Nós temos aqui em Mogi das Cruzes o único curso no Brasil para a formação de optometrista. O optometrista é o profissional que ele vem antes do oftalmologista, ou seja, ele pode fazer a medição de grau, ele pode fazer exame de fundo de olho, ele pode aí detectar tudo o que acontece nos olhos. Se ele vê alguma patologia, aí sim ele encaminha para o oftalmo. Então, olha, nós temos aqui, gente, em Mogi das Cruzes, o único curso de formação deste profissional no Brasil. E não temos uma tecnologia que otimize a vida dos deficientes visuais. Interessante, né? Enfim, uma reflexão aí para vocês de casa, viu? Pessoal, agora vamos continuar aqui. Severino, uma pergunta assim muito... que provavelmente muitas pessoas pensam em fazer para um deficiente visual. A vida perde o sentido? Para nós, deficientes visuais, não. A vida não perde o sentido. Eu acredito que depois que a gente fica deficiente visuais, a gente passa para viver outra vida. A gente aprende na escola de deficientes visuais, porque quando eu fiquei cego, eu não sabia que tinha escola para deficientes visuais. Jamais eu imaginava, eu pensei que o meu mundo ia acabar. Mas, graças a Deus, eu sempre fui um cara que sempre morei sozinho, tive bons trabalhos. Na última vez que já fui começar cego, eu tinha um estacionamento e eu mesmo administrava. E o meu problema foi uma queda, eu caí, bati o crânio e dentro de 3 meses eu fiquei deficiente visual total. Aí eu pensei que o meu mundo ia acabar. Eu achava que não tinha escola para deficientes visuais. Então, aí já me encaminharam diretamente para o Dorina Novills. Eu fui para o Dorina Novills e ali eu aprendi a enxergar o mundo de outra forma. E para mim foi muito bom, porque tudo que eu tinha de aprendizado na minha vida, que eu escrevia, eu lia, eu fazia, eu perdi tudo. Aí eu comecei a aprender o Braille. Eu comecei a escrever novamente em Braille, aprendi computação, aprendi matemática, aprendi várias coisas da escola. Aprendi artesanato. Hoje eu sou o maior tricoteiro que tem. Faço um tricote. Uau! Sabe? Então quer dizer que eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Mesmo deficiente visual, eu aprendi que mesmo sem a visão eu poderia fazer crochê. Porque quando eu enxergava, eu fazia crochê. Depois que eu fiquei deficiente visual total, eu descobri que eu poderia fazer o crochê. E graças à escola que eu estudei, e eu agradeço muito mesmo, de coração, porque foi dali que hoje eu estou aqui andando com a minha bengala, que é meus olhos,
e aprendi a mobilidade e graças a Deus eu tô aqui vivendo, sou alegre, sou feliz, não deixei a depressão me pegar, entendeu? E sou um cara para frente. Às vezes tem pessoas que têm problema de depressão, se levanta através de mim, porque veio um senhor assim alegre, feliz, contente, e a pessoa está com muito problema e se espelha em mim, fala, nossa, que nem, por exemplo, a moça do banco que eu vou lá, ela se espelhando em mim, ela estava com uma depressão, se levantou, porque falou, nossa, Severino, eu estou tão ruim de depressão, fiquei 30 dias em casa, eu vejo você entrando naquela porta do banco ali, a minha vida começou a mudar, porque eu vejo você tão feliz. Aí eu falo para ela assim, não, mas a vida é assim mesmo, a gente não tem que deixar a depressão levar nós tem que dar um chute na depressão e show, depressão para lá. A vida continua, não para por aqui. Bons exemplos geram bons exemplos, não é isso? Com certeza. Agora, ô Robson, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, bastante interessante também, com relação ao que o deficiente pode e não pode fazer. Quando você é o que tem menos tempo como deficiente visual, existe alguma coisa que antes da deficiência você fazia e como deficiente você não pode mais fazer de jeito nenhum, seja porque não existe uma tecnologia ou não existe técnica ou realmente é impossível para o deficiente visual? Tem algumas coisas, né, que não tem nem como, que nem dirigir é uma coisa que agora, infelizmente, ainda a tecnologia não avançou tanto, né? Então, dirigir é uma coisa que não dá para fazer agora. Deixa eu ver outras coisas. Bom, assim, que nem a pergunta foi, que eu fazia mais assim, era só dirigir mesmo. Desenhar também é uma coisa que eu gostava muito hoje. Eu não posso, apesar de que eu já vi que tem cursos, não em Mogi, mas eu já vi que tem cursos de arte, assim, de pintura e tal. Eu achei bem interessante, né? O deficiente visual fazer pintura, né? Eu achei bem legal. Mas, assim, na minha parte, acho que dirigir é uma coisa que no momento eu não tenho como mesmo. Mas em muitas outras coisas que eu achei que eu não ia fazer depois que foi cego, que nem eu sempre gostei muito de computador, de TI, essas coisas, formatar computador, eu achei que para mim acabou. Quando eu fiquei cego, eu falei, não vou fazer mais disso, nada disso, não vou mexer no computador, não vou mexer no celular. E mesmo não tendo a tecnologia assim em várias outras áreas, nessa parte de comunicação, a tecnologia até que ajuda muito a gente cegos, né? Tipo, o celular tem o talkback, que você consegue fazer ligação, mexer no WhatsApp, mandar uma mensagem e tudo. No computador tem um programa de leitor de tela que você consegue ver seus e-mails, entrar numa rede social. Você consegue até trabalhar na área administrativa, né? Fazendo planilha, essas coisas, você consegue mexer em tudo no computador. Então, nessa parte, é uma coisa que eu achei que eu não poderia fazer depois que eu ficar cego, né? Achei, não vou fazer mais nada e hoje em dia eu consigo fazer tudo isso, fazer um download, mexer tudo na parte do computador. Nessa parte é uma das coisas que eu acho legal, que eu achei que não ia mexer e hoje eu posso mexer tranquilo. Olha que maravilha, gente, nada limita. Sabe o que eu costumo dizer? Assim, vou ser nada imparcial aqui em revelar o seguinte. Eu costumo dizer, gente, que a deficiência, seja ela visual, física, intelectual, motor, enfim, ela não tira a capacidade de ninguém. Ela faz com que a pessoa se adapte à sua nova condição. O que antes se fazia em 5 minutos pode demorar 5 horas, mas ela tem a capacidade de fazer, de realizar aquilo. Hoje, conversando com um pessoal deficiente visual que está ensinando muito aqui para nós, não é? Bom, antes do intervalo, eu perguntei ao Robson e nós estávamos conversando sobre o que um deficiente visual não pode fazer e ele nos fez um relato do que ele acha, da opinião dele. E olha, gente, antes da gente passar para o próximo convidado, só uma retificação, uma correção. A toxoplasmose, que foi o que afetou a visão da Alice, a toxoplasmose ela não é provocada pelo pelo do gato, como eu informei, ela é provocada, sim, pelas fezes do gato. Tá bom? E agora sim, vamos lá, Márcio. O Robson me falou o que o deficiente visual não pode fazer. Agora, uma pergunta assim, bem ao contrário para você. O que um vidente, quem não é deficiente visual é chamado vidente. O que um vidente, ou seja, a pessoa que enxerga perfeitamente, não pode fazer, que o deficiente visual pode? Gente, que o deficiente...
E agora? Pode falar de intimidades, né? Não tem problema. Depende. Que tipo de... agora vamos lá. O que você quer saber exatamente? Agora você me pegou, né? Por Porque, exemplo... assim, ó, tem detalhe... Porque, não, vou comentar uma coisa com você aqui. Você falou que o vidente faz... não faz e os visuais fazem. O que acontece? Os detalhes. Os detalhes. Eu tive numa exposição de carros antigos aqui no distrito aqui de Mogi, de Guararema, não é isso? De Luiz Carlos, né? Então, e a gente pôde tocar nos carros e tal, e eu tava com os meus primos, e eles visualmente olhando o carro, né, tirando foto, e tava eu e um outro amigo meu. Ele falou e a gente tocando nos carros e tal, e a gente começou. Nossa, olha esse detalhe desse carro, a lanterna dele é assim. Aí que eles pararam para pensar, olharam, nossa gente, é mesmo, a gente olhando não repara. Agora, quando você passa a mão, você entendeu? Você sente o detalhe, você sente ali a textura, aquela coisa toda, certo? E quem enxerga, às vezes, passa despercebido, que às vezes confia tanto no que está vendo, que nem não se atenta aos detalhes, não é mesmo, dona Alice? E você, Alice, você concorda com o Márcio? O que você acha assim, do dia a dia que o deficiente faz e o vidente não? Você sabe, sim, perdemos a visão, mas enxergamos mais que eles. Detalhe, eles não percebem. O que ele falou é perfeito. E como o deficiente visual, entre aspas, enxerga? Com o coração. Com o tato, a sutileza, não tem explicação, sabe? Porque as pessoas enxergam os videntes só com o olhar. Nós não, nós enxergamos com a audição e com o tato. Temos esse privilégio. Como, Márcio? O olfato também. A dona Alice falou que a gente tem esse privilégio, né? A gente enxerga com 4 sentidos e vocês só com 1. Posso dar um exemplo? Sim, à vontade. Em casa mesmo, eu gosto muito de cozinhar. A minha esposa, por exemplo, quando ela está na cozinha sozinha, ela corta o dedo cortando, um exemplo, o pão. É sério. E assim, eu tenho em casa, eu gosto de cozinhar, eu tenho umas facas lá muito afiadas e tal, e ela fica abismada. Todo mundo que vai em casa também fica, meu Deus do céu, como é que não consegue cortar a mão? Você entendeu? E às vezes a minha esposa, né, enxerga-se muito bem, por sinal, e ela corta o dedo. E às vezes ela chega, às vezes a gente fomos no hospital uma vez, o médico falou, mas como que você cortou o dedo? É seu marido? Mas ele não enxerga? Não. E ele cozinha? Ué, e como é que você... Exatamente. Aí ele ficou olhando para ele, olhando para mim e tal. E aí não teve... Ela ficou quieta, ficou, né, meio sem graça. Ele falou, não, realmente, doutor, eu tenho que prestar um pouco de atenção. É o que a dona Alice está acabando de falar, né? Que a gente está comentando. Que às vezes um simples toque ali, você já... Você entende? Você já sente ali na mão. E por isso que... fizeram uma pergunta para mim esse sábado passado no curso, qual é a parte do meu corpo que é mais importante? São as mãos, né? Porque as mãos embora a gente ouça, a gente sinta o cheiro, mas as mãos é essencial, é onde você vai sentir tudo mesmo, tudo, é onde vai identificar tudo para você. Entendeu? Tanto um defeito na parede, o piso que está ruim, às vezes a gente está andando na rua, aí você pisa. Tá? Você toca o solo com o pé. Às vezes, quem enxerga não nota que às vezes o piso está irregular, ou então às vezes tem um buraco, ou então às vezes tem um negócio simples demais ali que para a gente é essencial. Então, tanto as mãos quanto os pés, né? Que você sente ali o tato, não é isso, dona Alice?
E esse tipo de situação, você comentou agora dos buracos na rua, calçadas, enfim. Como que é isso aqui em Mogi? A Alice já destacou aí alguns pontos muito interessantes. Agora, você anda bastante na cidade toda, então você conhece bem as ruas, as calçadas, enfim, as vias, calçadão, pontos de ônibus, enfim. Todos os lugares você conhece muito bem, inclusive onde se concentram ali os prédios públicos. Como que esses lugares, assim, como é que eles recebem vocês? Ou seja, eles têm ali um preparo para oferecer segurança para a locomoção do deficiente visual? As ruas? Sim. Então, aqui em Mogi, né, eu vou até pegar um ponto aqui que... O que eu fiz? Eu costumo passar bastante pela estação ali, Estudantes, e ali pela calçada da Almec, tinha muito buraco, mas muito buraco. Eu cheguei a cair umas 2, 3 vezes lá. E eu fui na prefeitura lá e conversei lá com o pessoal, nós quebramos o pau mesmo, porque é impossível. Como que a gente vai se locomover ali, você entendeu? Sem ter uma segurança, sem saber se é seguro e tal. E ali, às vezes as pessoas... Você está vindo, as pessoas iam desviar dos buracos e... Às vezes batia na gente, um exemplo, amassa a bengala, você entendeu? E às vezes você não vê passando, a pessoa pisa na sua bengala, quebra e vai embora. E você fica ali parado, porque ali acabou. Você ficou sem a bengala, complicou tudo. Você entendeu? Então você tem que ter uma pessoa ali para te auxiliar, ou então vai pegar um ônibus. Você entendeu? É complicado isso daí. Às vezes você vai atravessar a rua, não tem um farol sonoro. Eu acho isso inadmissível uma cidade do tamanho de Mogi e e assim, no desenvolvimento que está a cidade, não ter essas acessibilidades simples. É muito simples. É muito simples. Aí eles preferem fazer o quê? Colocar lá um exemplo, um radar para multar um monte de carro do que melhorar a acessibilidade para a população, para nós mesmos, né? Para os deficientes, tanto os cadeirantes. Você vota, Márcio? Sim. Só para saber. Às vezes eu não votei. Por quê? Porque os candidatos que tinham, eu vi que já estavam no poder e não estavam resolvendo nada. O que você acha mais crítico na cidade com relação ao que ela não oferece no tocante à segurança para os deficientes? Que é o mais crítico. Bom, não precisa ser um ponto só, pode ser uma lista, gente. Dá tempo no programa de hoje? Se não der tempo, a gente faz uma lista aqui para os próximos meses. Robson, por favor, aí que vocês andam em Mogi. Participação aqui do grupo todo. A dona Alice. O que você destaca, Alice? Não há acessibilidade nenhuma. Sim. Calçadas cheias de buraco. Esgoto a céu aberto. Que mais? Os postes que é no meio da calçada. Peraí, vamos lá, Robson. Então, os postes que são no meio da calçada, aqui em Mogi é complicado, porque as calçadas são estreitas e poste bem no meio. Aí os caras colocam a lixeira bem no meio, o poste tá a lixeira aqui, você não sabe pra onde é, você tem que ir pra rua, aí tá vindo aqueles carros a milhão. Deixa eu ver, um monte de... A calçada é curta. Então, a calçada é muito A calçada é curta, né? Isso, estreita, né? Isso, Robson. Aí ele vai e coloca o poste bem no meio. Aí você fala, meu Deus, eu vou para a esquerda ou para a direita? Você vai para a esquerda, não dá para você passar, porque ele tá bem rente no... Você tá na rua, exatamente. A gente teve um problema esses dias para trás aí, que a nossa amiga, ela... tava andando, teve que andar pelo meio fio e quase foi atropelada. Não enxerga nada. Por quê? Porque a calçada é horrível. Horrível. Foi onde ela falou que ela só ouviu porque como você não vê, né? Então ela só ouviu o barulho dos carros freando em cima dela. E o pessoal tudo louco, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela falou, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso andar. Eu preciso sair de casa, né? Quando elas são largas, serve de estacionamento. Sim, exatamente, exato. Você, para desviar do carro, vai para a rua. Porque ou então você vem dando bengalada no carro, né? que não amassa. Aí o dono tá dentro do carro, às vezes ele tá ali, eu não sei, né? Às vezes ele tá ali com o vidro aberto e ele tá dentro do carro te olhando e você batendo a bengala no carro dele, ele tá... Meu Deus, filho da mãe! E ele não tem a capacidade de descer
e fala, não, moço, espera só um minutinho, pegar no seu braço e falar assim, vem cá, que tem um carro aqui parado. Dá a volta e pode seguir em frente. E, gente, isso é o básico, né? Não é? Eu entendo como básico, quer dizer, você dar condições para uma pessoa transitar, você dar condições para uma pessoa caminhar, não é isso? Severino, você destacou que você, depois da deficiência visual, se descobriu um tricoteiro aí de mão cheia, não é isso? Com relação ao mercado de trabalho, é claro que hoje você é aposentado, você chegou a Mogi das Cruzes recentemente, mas como é que você analisa essa questão para as pessoas que ainda não se aposentaram, porém são deficientes visuais, e que oportunidades elas têm no mercado de trabalho? Se você fosse um político ou uma pessoa que detivesse o poder, nesse quesito, o que você mudaria, o que você melhoraria? Eu melhoraria se eu fosse um político, né? Que jamais serei. O que eu melhoraria era o salário dos aposentados, dos deficientes, né? Daria condições melhores de vida para eles, uma situação melhor de vida, boas condições de andar nas calçadas, entendeu? Porque, que nem o Márcio e a senhora estavam falando ali, que nós não temos condições de andar nas calçadas, a nossa guia é o próprio meio-fio, porque nós não conseguimos andar na calçada, nós não conseguimos derrubar nossas barreiras que tem nas calçadas. Então, eu melhoraria o salário e melhoraria a cidade em si. Também podaria as árvores, também que atrapalha a gente bate a cabeça nas árvores, podaria as árvores. É uma cidade melhor para nós. Sobreviver e viver a vida tranquila e calma. Tá bom? Bom, opa, diga, Márcio. Então, eu vou fazer uma outra observação aqui. Eu acho que a dona Alice e o Robson, e o Severino, acho que ele está vindo para Mogi agora, e a dona Alice e o Robson, acho que eles vão concordar comigo. A prefeitura fez umas reformas aqui em Mogi, ok? Nos terminais de ônibus, no Central e no Estudantes. Eles colocaram piso tátil, você entendeu? Agora, eu não sei quem foi o cego que eles colocaram lá para andar, lá para dar um exemplo, que colocaram o piso tátil rente ao piso de pedra. Eles são bloquetes no chão, não é isso? Exato. Você não encontra o piso tátil se você estiver sozinho. Você entendeu? É horrível aquilo. Agora, eu queria saber o seguinte, já que a gente está aqui na TV e vão aparecer no programa, eu queria perguntar assim para o prefeito ou para o secretário de obras, quem foi o cego que estava lá com a bengala para falar assim, passa aqui, vê se você consegue identificar. Eu queria saber isso daí. Porque para mim isso é o cúmulo. É o cúmulo, você entendeu? E outra, a cidade, a acessibilidade que a dona Alice mesmo falou. Cidadania. Temos que ter piso tátil na cidade inteira, tanto no calçadão, como na estação de trem, na rua, na calçada, não importa, na cidade toda. Só uma pergunta, Márcio. Na prefeitura, nos prédios públicos, tem piso tátil? Não tem piso tátil. Nem fora da prefeitura, nem dentro da prefeitura, mas assim... não tem piso tátil, mas se igual eu, toda vez que eu vou até a prefeitura, a minha esposa me deixa na porta, tal, e o pessoal ali já dá uma assistência, né? Mesmo porque os funcionários mesmo, acho que eles veem que é impossível, às vezes você chega lá no hall da prefeitura, é enorme, você entendeu? Então você vai para o meio ali, você fica perdido, você não sabe para onde você vai, porque não tem direção, não tem direção. Entendeu? Então, às vezes, os funcionários mesmo lá da prefeitura, as meninas lá que a gente conhece, tudo ajuda a gente ali, entendeu? Que, você vai pro ponto, já leva a gente no ponto. Você entendeu? Mas só que assim, aquilo que eu te falei, você entrou na prefeitura, saiu da prefeitura, não tem piso tátil, a escada não tem acessibilidade, não tem. Momento de parcialidade da apresentadora. Passar para eles completar também, que tem mais ideias. Só que o momento de parcialidade. Cadê as vagas para os deficientes visuais que foram tiradas do centro? Quem teve a brilhante, só que não, ideia de tirar as vagas dos deficientes físicos próximos, as vagas que existiam ali nas proximidades do mercado municipal.
que existiam próximos ali ao terminal. E outra pergunta, por que é que em frente à Estação Estudantes não existe uma vaga especial que seja para desembarque apenas? Curiosidades, gente, curiosidades. Alice, o que você pode destacar mais? Detalhes, é? Sim, fala. O que você destaca mais, assim, disso tudo que a gente está conversando, está falando? A gente vai aí puxando, né, tantas ideias, tantas coisas que a gente vai lembrando. O que mais você pode destacar? Você falou no mercado de trabalho, assim, a vaga até existe, mas o deficiente está preparado para a vaga? O município ofereceu assim, cursos profissionalizantes para eles poder trabalhar com deficiência. O cadeirante, ele acaba, né, sempre estuda, mas e o visual? As escolas estão preparando eles para o mercado de trabalho? Bom, pessoal, tivemos aqui uma informação assim que nos chamou bastante atenção, que foi no tocante aí ao preparo do deficiente visual para o mercado de trabalho. Alice, que opções o deficiente visual tem? Quer dizer, ou ele se aposenta por invalidez, ou ele vai trabalhar. Mas aí você comentou que ele indo trabalhar, ele não tem um programa de capacitação, uma escola de para capacitá-lo. Como é que fica essa situação? É uma sinuca de bico, porque a situação atual não oferece muita segurança. Ele, às vezes, se sujeita a ficar no auxílio-doença, aposentado por invalidez, porque ele não tem opção. Se ele tivesse uma escola, se ele tivesse, depois da escola, preparado, e a empresa preparar para receber esse deficiente, isso seria uma segurança e tanto. Aí ele, né, estaria no mercado de trabalho. Mas não é isso que acontece. A realidade é outra. Como que foi o caso da sua aposentadoria, Alice? Você estava comentando conosco que foi um caso aí diferenciado. Conta pra gente. A minha situação? Sim, quando você se aposentou por invalidez, não foi isso? O que aconteceu depois? Aposentei por invalidez, né? Com 1,5 salário. E trabalhando na prefeitura de Poá. 1,5 salário, porque a política da invalidez é outra do aposentado por tempo de serviço. Mas surgiu a oportunidade de eu trabalhar na prefeitura de Itaquá. E fazendo aquilo que eu mais gosto. E eu fui. E abri mão da aposentadoria por invalidez. E entrei no mercado de trabalho. Trabalhei por 5 anos. Depois não pude mais, né, por causa da idade. Aí me aposentei por tempo de serviço, não por causa da idade. Porque aqueles anos lá atrás que eu fiquei no auxílio-doença foi contado, coisa que eu não sabia. Então, hoje eu sou aposentada por tempo de serviço. Interessante essa informação. Você falar que no seu caso da aposentadoria, o tempo que você ficou ali recebendo o auxílio-doença contou como você estivesse fazendo ali. Interessante. Isso eu só descobri quando cheguei no INSS. Porque isso não é divulgado, né? De jeito nenhum. Agora, tem uma outra situação também que aconteceu com o Robson, né? Dentro disso que você está contando. Robson, como é que foi o seu caso? Quando houve o descolamento da retina, você trabalhava para uma empresa que prestava serviço dentro de uma multinacional, ou seja, uma grande empresa. E como é que foi? Conta pra gente. Então, no caso, eu acabei tendo a deficiência e
E no primeiro ano eu acabei sendo afastado para auxílio-doença. Só que eu fiquei sabendo pelo perito que eles iam avaliar, iam me adaptar para uma outra vaga na empresa, né? E nisso, toda vez que você sai do INSS, você tem que levar o documento na empresa. Eu levando no RH, um funcionário da RH comentou comigo que eles não iriam colocar uma função só para um deficiente na empresa, que eles preferiam estar pagando a multa para a Associação de Trabalhadores, que aí ele não precisaria de ter a vaga do deficiente, na cota para deficiente. Então, no caso, eles não pegaram. Então, o INSS teve que aposentar por invalidez, porque a empresa entrou na lei dela. Ela foi na lei. Ela não quis e pagou lá. Por quê? Porque o governo dá essa opção para a empresa, né? Então, no caso, eu poderia muito bem estar voltando para a empresa, estar trabalhando em uma outra função, sei lá, administrativa, e que tem agora esses leitor de tela, né? Mas no caso não, a empresa preferiu deixar de lado, né? Aí o INSS não teve jeito, teve que aposentar por invalidez. Gente, o que a gente conclui disso? Não basta, não é ter dinheiro, ter cultura, não. É ter conhecimento, né? Ter consciência. Quer dizer, a deficiência visual, deficiência física, enfim, intelectual, enfim. Todo deficiente, hoje toda pessoa que é chamada deficiente, que está enquadrada na condição legal de deficiente, ela é excluída da sociedade, não é? Então nós temos aí a situação da aceitação, temos a situação de inclusão, exclusão e temos também a condição de legalidade, ou seja, o que é que a lei faz para otimizar, para melhorar, para ajudar, para colaborar, para oferecer segurança, para oferecer a condição para o deficiente. Tem muita coisa a ser feita, não é isso? Gente, olha, eu vou pedir para cada um de vocês agora dar um recadinho muito especial para os motoristas de ônibus. O que vocês podem falar para eles? Quem gostaria de começar? Por favor, quando você avistar uma pessoa que é deficiente visual, por favor, pare o ônibus. Porque assim, se você se sujeitou a trabalhar como motorista de transporte público, você tem que seguir a regra. Você entendeu? Você não tem que fazer da sua cabeça. Tá certo? Você não tem que fazer da sua cabeça. Então, é muito simples para você parar no ponto de ônibus. Você está sendo pago para parar no ponto do ônibus. Acabou. Só isso. E outra, quando parar, gente... Por favor, né? Você simplesmente pergunta, você vai para qual lugar? Muitos perguntam. Tá? Não são todos, tá bom? Então, só que assim, tem alguns que ele para o ônibus e fica parado esperando. Aí você passa em tal lugar, em vez dele falar, ele balança a cabeça. Claro, né? Ele está sabendo que a gente lê Libras também, né? Além de ser cego, a gente lê Libras, né? Então... O seu recado, Alice. Meu recado, assim... Indo para Itaquá, e no mesmo horário, tem uns motoristas que é fora de série. Eles procuram até o lugar que não tenha buraco para eu descer. Muito bom isso. Né? Eles, às vezes, de quarta-feira, que eu só vou para Itaquá na terça. Na quarta-feira, eles param o ônibus. Não, ela vai para Itaquá, é o ônibus dela. Ou ela vai para Mogi, é o ônibus que ela tem que pegar. Então, tem uns que a gente tira o chapéu. Muita gente boa. Muito. Mas tem uns... Outro dia, eu cheguei até a estação de Itaquá. Voltando, né, chego até o terminal Estudante. Porque passou o ponto de ônibus, acabou. Como é que você vai se virar numa cidade que ninguém te ajuda? Essa é uma cidade que ninguém ajuda. Qual? Aqui em Mogi, você pode contar nos dedos das pessoas. Elas passam por você e não ajudam. Então, você vai até o terminal e volta no mesmo ônibus. Aí você desce no seu ponto. Ou seja, você perde aí um tempo que você poderia estar usando para o seu bem-estar ou para produzir mais e acontece de você perder esse tempo precioso. Exatamente.
Agora o recadinho do Severino. Severino, o que você pode falar aí para os motoristas de ônibus que estão sempre tão presentes aí, querendo ou não, na vida dos deficientes visuais? Como sempre, eles estão tão presentes, né? E eu quero passar para esses motoristas dos ônibus de Mogi das Cruzes que tem uma lei que o deficiente, o mulher, o gestante, tem o direito de parar em qualquer lugar que a gente quer descer. E eles, às vezes, eles talvez não tenham essa consciência ainda. Porque às vezes a gente tem, ou a gente está num lugar para pegar um ônibus, o acompanhante pode dar a mão, ele pode parar no local que a gente está. Entendeu? Não assim, você está andando, às vezes você está no ponto, pode estar fora do ponto também. O acompanhante dando a mão, ele pode parar sim. É uma lei que obriga eles a fazer isso para nós também. Será que todo motorista conhece essa lei, Severino? O que você acha? Alguns acho que não sabem da lei. Será que aqui em Mogi as empresas que atendem aqui o transporte público coletivo, você acredita que eles tenham conhecimento dessa lei? Nossa, que pergunta capciosa. Provavelmente sim, que depois desse programa que nós estamos fazendo aqui, essa mesa redonda aqui, eles tomam consciência, né? Depois disso. E também tem outra, Carla, ontem também eu vim para Mogi das Cruzes, nós ficamos quase meia hora para atravessar a avenida. Mesmo os motoristas de carro também não respeitam a gente. Ficamos quase meia hora, eu e o Robson e o Carlos, para atravessar a avenida. Não para de jeito nenhum, não tem jeito. Eles têm que ter um pouquinho de consciência com a gente também, um pouquinho de humanidade. Você entendeu? Não é só tanto os motoristas também não, como os motoristas de carro também. Gente, Severino falou uma palavra crucial para a reflexão: humanidade. É desumano você não ajudar. Nós não estamos aqui para ajudar? É desumano não ajudar. Robson, o recado é seu agora. Não, um recado mais as pessoas, você acabou de dizer o que eu ia falar mesmo, foi bem à frente, mas as pessoas mesmo na rua, as pessoas têm até a consciência de estar podendo ajudar e tal, que nem muitas vezes você fica parado muito tempo porque você acaba prestando atenção nos carros e vendo, tem vezes que o farol, você perceber que o farol fechou porque uma avenida parou, você já percebeu, você vai passar, o outro vai lá e passa a milhão. E as pessoas acabam, passando por você e não ajudam. Muitas ajudam, mas a maioria não. E isso aí do carro, que nem o Severino falou, o cara podia muito bem parar o carro e vir e falar, passa aí, irmão. Isso aí vai atravessar. É simples, é coisa simples, né? É amor, tá faltando muito amor também nisso aí, né? A gente tem que balançar a bengala para falar que a gente quer atravessar a rua, né, Robson? Eu e você, um dia desses atrás, a gente parado aqui na Rua dos Bancos, eu e o Robson ficou mó tempão. Aí o Robson falou assim, será que alguém... A gente começou a gritar na rua, será que a gente pode ajudar o cego a atravessar a rua? Vocês passaram por isso? Foi, não, eu e o Robson. Aí o pessoal que passou, aí voltou. Vocês querem atravessar a rua? O Robson falou, não, é que a gente tá com a bengala aqui tentando vender para alguém, mas ninguém quer saber. Tem que ter humor, né? Nessa hora, para não agredir, é isso? Tem que ter humor para não agredir? É isso? Bom, gente, são milhares de informações. Se nós ficássemos aqui com esse grupo ou com outro grupo, enfim, nós teríamos aí assunto para muito tempo, tá? Mas eu quero encerrar esse bate-papo, essa mesa redonda, com uma informação extremamente importante. Gente, por iniciativa não pública, tá? Por iniciativa de pessoas que se incomodam e se importam com a condição do deficiente visual, nossa cidade ganhará, a população mogiana ganhará em breve um centro muito especial, um projeto que já está em desenvolvimento, porém engatinhando. Só que agora ele engatinhará mais a passos largos, ele começará a andar realmente e a passos largos. Um projeto que irá beneficiar deficientes visuais no tocante a tudo. A lazer, entretenimento, uma escola, adaptação, enfim, uma gama, uma variedade enorme aí em serviços que irão beneficiar os deficientes visuais de toda a região e que queiram realmente buscar aí a melhoria para a sua qualidade de vida, para a sua adaptação, para o seu dia a dia. Tá? Só que isso nós vamos falar numa outra oportunidade e olha, o programa Faniquito estará dentro conosco deste projeto maravilhoso e o Faniquito vai
todas as etapas estará presente, vai trazer aqui para vocês todas as informações. Por quê? Porque isso se chama cidadania, porque isso se chama progresso, isso se chama desenvolvimento, isso é amor. Amor ao próximo, amor ao outro. Gente, muito obrigada a todos. Obrigada a vocês aqui que participaram conosco. Alice, Márcio, Robson, Severino. Patrícia, obrigada pela oportunidade. Uma linda. Olha aí a Vanessa que está conosco também. Gente, um prazer enorme, viu? Espero estar com vocês em outras oportunidades. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Faniquito, emoção e muito agito!